brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Olá, eu sou Débora Freitas e esse é o 10 anos das Jornadas de Junho. Você tem acompanhado nas últimas semanas esse especial da CBN com entrevistas com personagens que tiveram suas vidas marcadas pelas mobilizações de 2013. E eu queria convidar você a continuar nos acompanhando para refletir conosco sobre esses acontecimentos que mudaram boa parte dos rumos do Brasil. Neste último episódio, nossos convidados são Ângela Alonso, que é professora de Sociologia da USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Obrigada, Ângela, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, foi um prazer vir aqui. Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, seja bem-vindo também. Obrigado, Débora, pelo convite. Bom, vocês acompanharam as jornadas em 2013. Ângela é uma das diretoras de 2 documentários, se não me engano, sobre o tema. Abrúcio era comentarista aqui da Rádio CBN, à época falou bastante sobre isso. O que eu queria saber de vocês, além de tudo, vocês estão falando muito com a imprensa nessa efeméride, né? Nesses 10 anos, vários veículos fazendo especiais. Depois desse tempo, depois de 10 anos, já dá para dizer o que realmente aconteceu em junho, a partir de junho de 2013, Ângela? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa estabelecer bem o que aconteceu em 2013 para depois tirar as consequências, né. Nesse livro que eu estou publicando agora, o livro se chama 13, numa referência dupla a 2013, mas ao governo do PT. Porque eu acho que é preciso, para entender o que aconteceu, entender a relação entre as ruas e o governo, né, como ela se alterou a partir da chegada de um partido, que era o Partido dos Movimentos até então. Então eu acho que tem um processo longo, que vai até 2013, no qual vão se estabelecendo diferentes oposições de rua ao PT, oposições à esquerda e oposições à direita do governo, em torno de diferentes temas. E para resumir bem, o que eu acho que acontece em 2013 é a formação de um grande mosaico de movimentos. Não se trata de um movimento só, mas de um ciclo de protesto em que vários movimentos se manifestam simultaneamente por diferentes razões, com diferentes estilos de fazer política, né. Então eu acho que é um fenômeno muito mais complexo e, se você me permite, eu acho que a ideia que vem sendo veiculada praticamente por toda a imprensa desde então, de que o fenômeno, foi um conjunto de jornadas, essa nomeação, é uma nomeação que vincula o fenômeno à esquerda, de saída, né. Porque remete a outras jornadas de esquerda, sobretudo as francesas, que são as de maio de 68 e as da Comuna de Paris. Ao fazer isso, eu acho que a nomeação deixa na sombra, deixa de ver outras dimensões do fenômeno, que estavam ali na rua e que não tinham nada a ver com a esquerda, né. Então eu acho que tem 2 problemas de interpretação, um é esse de pensar que só estava a esquerda na rua, e o outro é essa focalização muito forte na temática dos transportes. Tinha muito mais coisa do que transporte na rua. Quem não era de esquerda, não sei se as pessoas já se identificavam como direita, naquele momento. Quando é que elas chegaram? Quando é que elas, então, passaram a fazer parte desse movimento? Foi logo de início? Foi logo na largada, em junho também? Olha, acho que é importante pensar que o movimento tem não só um mosaico, como disse a Ângela, mas tem incertezas, né. A tendência quando você olha para trás, para o passado, é tentar colocar tudo num quadradinho, cabe direitinho, mas alguns eventos mudaram o conjunto de 2013. Acho que vamos lembrar, até porque recentemente também houve uma violência policial aqui em São Paulo forte. A violência policial naquele momento gerou uma enorme mudança em toda a estrutura do movimento. Talvez se não tivesse tido aquela violência policial, é difícil fazer, hum, se é impossível fazer previsão futura, até para o passado é difícil fazer, mas talvez tivesse um outro formato e até uma outra amplitude aquele movimento. Mas de todo modo, e concordo com a Ângela nisso, esses movimentos de direita, vamos dizer assim, estavam subterraneamente se construindo ao longo de certos anos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. A gente Uhum. também tem a dimensão internacional. Eh,
E logo de cara, se a gente for considerar a primeira manifestação de 2013, eles não aparecem, não estão ali claramente para a sociedade. Mas eles vão aparecendo não só na rua, como a Ângela falou, mas nas redes sociais eles são muito fortes naquele momento. Me lembro, acompanhava a época e tinha as pessoas estavam olhando para a rua, mas não estavam olhando para as redes sociais. A imprensa cobria muito pouco redes sociais, é uma coisa interessante a gente pensar. Hoje é impossível você pensar a imprensa sem cobrir redes sociais. Nas eleições de 2018, 2022, tudo que aparecia nas redes sociais, as maiores bobagens, a imprensa estava Tudo lá. que é aspa, ou boa parte das aspas, Vem das que a redes gente chama de sociais. aspas, vinham das redes sociais. Mas naquele momento, tinha um movimento das redes sociais que estava tentando reordenar a mobilização de rua em prol desses movimentos da direita, que a gente não estava percebendo claramente, sendo muito honesto. Isso ficou mais claro com o passar do tempo. E, sem dúvida alguma, mesmo que fosse já havia um movimento subterrâneo de construção dessa direita, e, sem dúvida alguma, a figura do PT era o grande espantalho, eu acho que 2013 foi muito mais importante, porque eles descobriram que, sim, podemos ocupar mais a rua, e começaram a ocupar mais a rua nessa tabelinha com a rede social, e foi crescente, né, isso por um certo tempo. E aí hoje nós podemos dizer que a gente tem um movimento mais à direita, organizado, mesmo com dúvidas e batalhas, e isso ficou muito claro com o fim do governo Bolsonaro, é o maior movimento de direita que nós temos hoje organizado desde o fim do regime militar. Isso é interessante de pensar, porque quando acabou o regime militar, se você dissesse eu sou de direita, você estava fora do debate político. Então, todo mundo até o Maluf disse uma certa vez, um pouco depois do regime militar, que ele era também de esquerda. Então, assim, era difícil. Eu acho que 2013 não gerou esses movimentos de direita, mas gerou uma legitimação política e social que, a partir de então, eles cresceram e hoje fazem parte, mesmo não estão tão unidos como tiveram há algum tempo, hoje mais divididos, mas eles fazem parte do cenário político brasileiro como atores muito relevantes. Posso voltar um pouquinho para trás? Porque eu acho que, esse retorno de uma direita que se organiza na rua, embora ela não tivesse esse nome, eu acho que ela começa, é isso que eu tento mostrar nesse livro, desde que o PT chegou ao governo. Porque uma vez que você tem um governo de esquerda, é a primeira vez desde o Jango que você tem um governo de esquerda. Então, é natural que aqueles que não encontram espaço institucional se organizem de outra maneira. Sim. Só que essa organização demora tempo a se visibilizar, mas ela vem acontecendo. Então, o que eu fiz foi mapear como vários desses movimentos vão se formando pequenos e em torno de algumas coisas que agora a gente já, né, vai esquecendo. Mas, por exemplo, o plebiscito de Sim, foi desarmamento, muito né? importante. Quando o Bolsonaro, por exemplo, foi uma figura muito proeminente no lado pró-armas. Então você tem vários episódios que vão criando oposições ao governo, que vão indo para a rua individualmente. Então o que eu mapeei são muitas manifestações, só que elas são todas pequenas, inclusive em torno da corrupção, de outras temáticas. Cansei, né, lembra O do Cansei do Dória, que não era ainda um político. Agora, o que acontece, acho que isso tem razão, em 2013, é que de fato a repressão é um turning point, assim, mas eu queria insistir de novo no negócio de que essas não são jornadas, porque Ah, sim. junho não começa com o MPL fazendo manifestação aqui em São Paulo, como todo mundo data. Se a gente for ser rigoroso e levar o calendário a sério, junho começa no começo do mês. E o que está acontecendo no começo do mês? A parada LGBT aqui em São Paulo, no dia 2, e Marcha para Jesus. a marcha para a família. Não, a marcha para É, Jesus é no fim do mês. é. A marcha para a família, pela liberdade, etc., organizada pelo Malafaia, no dia 5 em Brasília, na frente do STF. Por que que eu estou considerando esses 2 eventos que normalmente não são considerados políticos, como políticos? Porque a agenda dos 2 era política, eles estavam discutindo a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, moral privada, desse lado, pelo STF, e discutindo também a cura gay que o Feliciano outra figura que veio a ficar proeminente depois, estava pautando, na Comissão de Direitos Humanos. Então, as 2 marchas se colocam em posições antagônicas em relação a essas questões. E eu acho que aí a moralidade privada já está inflamada no começo de junho.
embora as questões depois de políticas públicas tenham Aparecido. aparecido, essa marcha tem 70.000 pessoas em Inclusive é Brasília. nessa que ele diz que antes disso só as diretas já tinha levado tanta gente pra rua, não é? Exatamente, exatamente. O Malafaia. Malafaia. Uhum. Silas Malafaia. E ele desafia diretamente, o discurso dele é um discurso desafiador do STF, que vai ser o grande inimigo do bolsonarismo adiante. Não é só a presidência, né, o PT que ele está desafiando. Então, eu acho que a gente precisa considerar esses diferentes conflitos que estão Sim. acontecendo, esse em torno da É. moralidade privada, eu acho que ficou muito O secundário. Jornada foi o termo, na verdade, que a parte mais à esquerda do movimento Uhum. se auto-intitulou. Então, na época, a gente até usava esse termo, lembrando um E pouco. usa até hoje. Todos, a maior parte dos Usa. especiais estão Exatamente. sendo feitos sem Usa esse esse nome. termo. E eu concordo com a Ângela, mas é uma forma como os atores chamavam a sua época, né? Às vezes, Então, uma parte dos uma parte dos atores. atores, isso. Então, isso ficou muito forte. Mas, paulatinamente, esses grupos mais à direita vão ganhando mais legitimidade, mais e mais. É um processo, uma bola de neve. Eles vão ganhando mais legitimidade para ir às ruas e não pautar mais a questão do, por exemplo, do transporte coletivo, e pautar a questão dos valores, pautar a questão da corrupção, que se tornou muito forte naquele contexto. E, a partir disso, Críticas aos investimentos na Copa em detrimento de investimentos então, mas na sociais, isso Copa também era apareceu. mais complexo, né? Porque na Copa tinha os dois lados, né? O primeiro movimento anti, né, Copa, digamos assim, né? Não vai ter Copa, era mais à esquerda. Mas depois esse movimento à direita percebeu, isso aqui atinge o PT, atinge o governo. E aí vão se juntando. Então tem momentos de separação e conflito, mas tem momentos de junção, mesmo que muito estranha. Eu me lembro em junho, à época, numa das manifestações aqui na Paulista, eu fui andar para ver um pouco o público. E assim, era um zoológico, eu até brinquei na época, porque era gente dizendo as coisas mais diferentes possíveis, né? Gente, digamos, mulheres feministas gritando palavras de ordem, e do lado, gente falando da família, da liberdade, etc. E o que me chamou muito a atenção é que gente à esquerda e gente à direita, ambos fazendo um discurso antissistema. Isso era a coisa que mais o juntava naquele momento. Se eu me recordo, até comentei na época, porque um dos slogans gritados ali, por gente à esquerda e à direita, era o sem partido, né? Sem partido. E eu lembrei no programa, na época, apanhei muito, Débora, apanhei tanto aqui, lembrei que esse era um slogan da Marcha sobre Roma, de Mussolini, né? As raízes italianas, isso eu lembro, isso é o discurso da Marcha sobre Roma de Mussolini, que, aliás, Mussolini nem levava muito a sério, porque já estava negociando por baixo dos panos para chegar ao poder. E que isso era desastroso. Criar uma cultura antissistema seria muito perigoso. E acho que esse é um dos pontos que é digamos, do ponto de vista das consequências de 2013, que teve mais força nos anos seguintes. Ele foi, obviamente, facilitado por outros eventos externos a 2013, mas essa lógica do antissistema, no fundo, estava quebrando 20 anos de uma lógica muito forte de sistema. Entre 1993 e 2013, do impeachment do Collor até 2013, PT e PSDB organizaram um sistema muito arrumadinho em ser situação, em ser oposição, com brigas, mas com muita continuidade de políticas públicas, com mais consensos do que ambos os partidos admitiriam. E aquele momento, ele não inicia, mas ele foi um ponto central para começar a construir um discurso antissistema que talvez ele tem vários eventos no meio do caminho, como o Lava Jato, impeachment, que vão empurrando também isso, mas cuja consequência maior é chegar até 2018 esse discurso antissistema. Isso produziu efeitos políticos sabidos por nós, né? Foi muito perigoso o processo. E o poder público, embora dissesse que não, que estava sob controle, claramente não estava, não sabia o que estava acontecendo. Era reunião em cima de reunião, a nossa reportagem acompanhou várias situações. A assessoria da Presidência da República informou que Dilma Rousseff está, neste momento, no Palácio do Planalto. Ela recebeu há pouco a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e neste momento tem despachos internos. A manifestação que toma conta aqui do gramado do Congresso fica a poucos metros, 200 metros no máximo, aqui do Palácio do Planalto. Um grupo tentou mais cedo se dirigir até o Planalto, mas foi barrado pela Polícia Militar. Um dos episódios, né, em Brasília, isso aconteceu aqui em São Paulo, houve tentativa
de invasão do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, tentativa de invasão da prefeitura, da capital Da paulista, Alerj. da Alerj, no Rio de Janeiro. O que houve aí? Uma inabilidade, ingenuidade, ou naquele momento não era possível para que o poder público entendesse e conseguisse lidar com a situação? Tudo isso aconteceu no dia 17 de junho. Até esse dia, na verdade, o que tem, pela minha pesquisa, é manifestação corriqueira. São os mesmos movimentos, os mesmos assuntos que vêm vindo desde o primeiro governo Lula e que entram pelo governo Dilma. E que eu dividi não em tipos de movimento, mas em grandes assuntos, em 3 zonas de conflito. Tem esses movimentos em torno da redistribuição, que foram os que mais se falou, né, em torno da política pública, mas tem movimentos em torno da moralidade nos 2 flancos. Moralidade pública, que são muito ativados pelo que acabou de acontecer em 2012, que é o julgamento do Mensalão, e a cobertura que a mídia deu, essa espetacularização do julgamento do Mensalão, e tem a moralidade privada, com essas questões em torno da sexualidade. Então eu acho que se a gente seguir, foi o exercício que eu fiz, em vez de seguir os movimentos, seguir os assuntos, esses conflitos, eles estão todos armados. E tem um terceiro, jogo de conflitos, que é em torno da violência. E aí eu acho que a Comissão Nacional da Verdade tem um papel crucial no que veio depois, né, e não tanto no que aconteceu momentaneamente, mas ao instaurar a Comissão Nacional da Verdade, a Dilma fez o que os seus 2 antecessores não tinham feito, e ela criou um contencioso com movimentos não só de militares, mas daqueles que passaram a se ver na necessidade de defender o regime militar. De uma maneira que até então não tinha acontecido, que é de dizer que tinha havido uma guerra contra o comunismo, que tinha havido, o país tinha sido salvo de se tornar uma Cuba. São várias, maneiras de entrar no debate público que vão reverberar, né, no futuro. Então eu acho que o que tem ali no dia 17, tudo isso já está armado e é o primeiro dia que tem multidão. Eu contei 300.000 pessoas na rua nesse dia. É a primeira vez que isso reverbera, porque já teve a repressão do dia 13, que foi forte em São Paulo, forte no Rio, mas é também porque está começando a Copa das Confederações. E aí você tem uma cobertura midiática, movimentos que estavam se preparando para se manifestar nesse dia, então tem uma oportunidade. E acho que o governo, até então, até esse dia, o governo federal não considerava esse problema como um problema seu, considerava como um problema municipal. Dada essa cobertura, que são os transportes, são os black blocs. Então essa fala da presidente, acho que, assim, é o primeiro dia em que, de fato, ela fala: "Bom, caiu no meu colo", né. E aí, a partir daí, aí é o problema de administrar um problema desse tamanho, né. Tanto que no dia 21 é o dia que ela faz o pronunciamento, né, Na TV, né? na TV. Eu acho que o governo demorou para entender, primeiro porque, no fundo não imaginava que aquele movimento ganhasse a dimensão que ganhou. Não havia uma avaliação clara sobre isso. Segundo, porque, a verdade, a política econômica da Dilma, na verdade, começou já pedindo aos prefeitos, em início de mandato, que não aumentassem as tarifas de ônibus, e não havia uma política tão clara como havia no governo Lula, de articulação com os governadores e prefeitos. A Dilma era digamos, uma presidente de gabinete, vamos chamar assim, e tinha uma enorme dificuldade. As relações dela com o prefeito Fernando Haddad, é bom lembrar disso, não eram boas, eram muito ruins. Na verdade, ela não percebeu que São Paulo foi o foco principal, a partir do qual cresceu a oposição a ela, e ela não tinha nenhuma política para São Paulo. Não tinha uma boa articulação nem com o governador Alckmin, nem com o prefeito Fernando Haddad. Esse é um erro político brutal. E se nós pensarmos de lá para cá, São Paulo se tornou o lugar de maior capacidade de vocalizar a oposição ao petismo no Brasil. E isso a Dilma não percebeu politicamente, que se não tivesse uma ação muito clara para São Paulo, ela poderia. Esse movimento não só seria o movimento de rua que a Ângela falou, mas esse movimento ele foi ganhando da rua às casas, né? Brincando um pouco, vai ganhando da rua às casas. E não houve uma percepção política no núcleo do governo sobre isso, até porque, né, a gente ouve, né?
reunião dela com a Gleisi na Casa Civil. De fato, uma dupla como essa não tinha como ter percepção da política brasileira, sinto informar, não tinha vivência da política brasileira, não conhecia as entranhas dos líderes regionais, nada disso. Então, assim, eu acho que politicamente estavam despreparados, aí termina esse argumento, e não tinham percebido o que a Ângela também estava expondo, que essa oposição ao PT não era de ontem, digamos assim, né? Não é assim, aconteceu, apareceram ali, era uma coisa contínua. E o que eu acho que o governo Lula fez foi, ao longo do tempo, mesmo com crises como o Mensalão, por exemplo, foi tentar reduzir um pouco essa oposição ao PT, conversando com outros grupos, tentando ganhar apoios outros, tentando reduzir um pouco o antipetismo, o que lhe permitiu, em 2010, sair com cerca de 80% de popularidade. Acho que a Dilma não entendeu que o antipetismo era uma figura-chave e podia ganhar uma dimensão ainda maior, porque a Dilma, repito, era uma política de gabinete. Naquele momento, a gente precisava de alguém que fizesse uma leitura do quadro político, e do ponto de vista governamental, não tinha ninguém com essa capacidade. Mas aí também é o terceiro governo seguido do PT, né. Sim. Então eu acho que tem esse acúmulo de oposições que vai indo, né, eu estou falando aqui do lado da sociedade, você aí do lado das instituições. A sociedade, em geral, espera as eleições numa democracia, mas ela vai se organizando, faz um protesto aqui, outro aqui, mas vai lá votar. Agora chega lá e vota e perde, e quem é que perde quando a Dilma foi eleita? Perdem esses movimentos, à direita, que estão se organizando, movimentos liberais, conservadores, em torno de costumes, autoritários que já existem, mas perde também a esquerda, porque os novos movimentos de feição mais moderna, essa esquerda de costumes, fica bastante irritado com a Dilma, porque ela, na campanha eleitoral já, para fazer o acordo, para ganhar votos, no fim das contas, ela se recusa a apoiar o aborto. O que ela de fato cumpriu, ela não pautou, ao contrário de tanto Lula quanto Fernando Henrique, que tentaram levar o aborto adiante, ela não pauta. Então ela chega com inimigos de rua dos 2 lados, né. Então você está falando, ela não conseguiu articular dentro do sistema político, mas na rua também não. Sim. E aí eu acho que tem uma miopia que é mais geral no PT, não é só dela, é de que rua é rua de esquerda. Então se a sociedade que se organiza por meio de protesto é uma sociedade à esquerda. A sociedade à direita faz lobby. Acontece que os lobbies não chegavam na presidente. Então tem conflitos que acontecem desde o fim de maio e adentram junho, que também não foram noticiados, mas que aconteceram, que são conflitos em torno de terra. Então, comunidades, vários povos indígenas que fazem protestos sistemáticos no Mato Grosso, no interior do país, e que, geram a reação da frente, do agro. Uma reação que é tanto formal, a líder dessa frente era a Cátia Abreu, que faz um pronunciamento no Senado. Ela vai lá e fala: "Olha, nós vamos fechar as estradas do país, nós, o agro". Ela marca a data, 14 de junho nós vamos lá fechar. Porque nós não aguentamos mais, o governo não faz nada, nós estamos sendo aqui, assoreados por essas, ações contrárias. Então você tem, 2 lados da sociedade em cada um desses assuntos que estão pressionando o governo, e o governo não olha para esse outro lado à direita como um lado com o qual deve negociar. E na verdade, rigorosamente, nem para o outro, né. A Dilma não é como o Lula, como você estava falando, alguém que ficava recebendo os movimentos, né. Era uma outra Tem lógica. aquela velha piada, né, quando o Lula chega para o Palocci e fala assim, né, posso falar igual o Lula, assim? Fala assim: Pode. "Olha, Ele seu adora. Palocci, eu queria fazer uma reunião com o MST, com a Febraban, com a Fiesp e com a CUT". E o Palocci ouve aquilo e fala: "Mas presidente, se você fizer uma reunião com ele, você não vai tomar nenhuma decisão". E ele diz: "Quem disse que eu quero tomar alguma decisão?". Essa ideia de que você precisa articular sociedade e política estava clara nos 2 governos Fernando Henrique, estava clara nos 2 governos Lula. Isso não estava claro no governo Dilma. Uhum. Claro, eu concordo com a Ângela, tem um desgaste, né, quase como diz, desgaste material, muito tempo no poder, você fica um pouco mais folgado, tal. Acho que isso tem, não tem a menor dúvida que isso existe. Isto vale sobretudo para o PT como partido.
né? Uma certa mitologia, assim, movimento no Brasil de rua é direta já, é caras pintadas, é esquerda na rua. Eu acho que isso tem, mas tem um pouco da característica de quem está no centro do poder, que não fazia essa avaliação sobre as pontes entre sociedade e política. A Ângela contou essa história da Cátia Abreu. A Cátia Abreu depois virou ministra da Dilma, né? Que é Sim. muito interessante. Ela tentou se aproximar desses grupos, né? Depois disso, ela tentou até fazer política. Não é verdade? A verdade é que ela começou a fazer política depois de Sim. junho de 2013. O que lhe permitiu, a gente não pode esquecer, ela foi reeleita, Uhum. muito apertada, uma eleição muito difícil, que já mostrava que aquele sistema organizado pelo bipartidarismo presidencial de PT e PSDB já não funcionava mais, até porque no dia seguinte o Aécio pediu, no fundo, tentou fazer um golpe de Estado mais elegante que o golpe bolsonarista, digamos assim, essa é a diferença. Mas a Dilma começou a fazer política, mas talvez, só é possível dizer isso hoje em dia, it's too late, né? Tenha sido tarde, porque já tinha se cristalizado uma oposição à direita, grupos sociais à direita, e o somaria isso a um fato que eu acho que é muito relevante, que é a situação econômica do país já não era mais aquele, digamos, céu azul dos primeiros 10 anos do século XXI, que tiveram um desempenho econômico muito bom. Claro, parte desse desempenho econômico, não diria tudo, mas parte é erro da própria presidenta, que em suma a política econômica deu errado, mas de todo modo, ela não, quando ela começou a fazer a política já não dava mais para recuperar. Ela conseguiu reeleger-se, mas é uma Mas ela sofreu impeachment, é quer dizer, pouco essas jornada dos tolos, né, como se diz, né? Ela ganhou a eleição para ser empichada. Eu acho que foi isso que ocorreu, e isto E o que mostra. aconteceu anteriormente contribuiu para o impeachment, para a decisão política, vocês acham? Acho que sim, acho que na verdade é um desgaste contínuo. O impeachment, você falar que ela sofreu impeachment pelas pedaladas é até engraçado, chega a ser piada de salão. Na verdade, ela sofreu impeachment porque a situação econômica piorou, porque esses movimentos foram ganhando força ao longo dos anos, e porque, aí lembrando o livro do Fernando Limoges, porque houve um acordão também. Houve um acordão, porque perceberam que com a Lava Jato, esse é um ator que não está em 2013 claramente, com a Lava Jato, com tudo que ocorreu, era preciso fazer um acordo com o Supremo e com tudo, para usar a frase do senador Romero Jucá. E eles fizeram um acordo. Isso é inegável. Tem alguns colegas sobre isso que não entenderam isso. Tanto fizeram acordo, como sobreviveram. Então, assim, nesse sentido, a Dilma não cabia, o tudo não cabia a Dilma. A única coisa que eles conseguiram era jogar a Dilma, digamos, aos tubarões para salvar a sua pele. Então, eu acho que o impeachment tem em parte a ver com esse movimento, mas tem a parte a ver com outras coisinhas que foram acontecendo e que se somaram e geraram impeachment. Eu acho que tem um pedaço de 2013 que se hipertrofia em 2015, né, porque eu mapeei 3 grandes campos pensando nos tipos de movimento, campos de movimento. Um que é esse autonomista, mais de costumes, Uhum. que tinha vários desses que usavam a tática Black Bloc, que foi o que chamou mais atenção sobre eles. Um neossocialista, tipo o MTST, que tem uma agenda também redistributiva, mas é crítico do PT, está à sua esquerda, e um grande campo que eu chamei de patriota, porque ele justamente recupera os símbolos nacionais. O Fernando estava falando das direta já e do fora Collor. Essa simbologia, que é uma simbologia muito poderosa em qualquer país, que é a simbologia nacional, foi usada pela esquerda contra a ditadura, depois contra o Collor, e foi apropriada pela oposição à direita, porque o PT deixou essa simbologia aí na rua, né. O PT chamou o vermelho para os seus símbolos, a Marisa fez lá no Jardim do Planalto uma estrela de flores vermelhas. Quer dizer, o vermelho ficou muito identificado com o governo. Eles aproveitaram bem, né, do ponto de vista estratégico, essa simbologia que fala da nação. Uma coisa muito facilitada, aliás, pela Copa das Confederações, porque tinha uma abundância de bandeiras, camisas, né, à venda aí em camelôs. Esse campo, que autodenominado patriota, tinha uma grande variedade de movimentos, e uma grande variedade de demandas, mas eles não foram ouvidos pela presidente. A presidente, depois do dia 21, que o negócio cresce muito, ela chama para negociar o MPL, que é esse movimento super pequeno aqui de São Paulo,
que na verdade o tempo todo disse: "Nós não lideramos a rua e não queremos liderar a rua", não é, mas que foi alçado à liderança basicamente pela cobertura da imprensa. E aí eu lembro o Roda Viva, que eu acho que teve grande protagonismo em levar 2 membros do MPL à TV, né, falei: "Esse é o movimento que está dominando a rua". E depois, 2 ou 3 dias depois, a Dilma chama movimentos estudantis, movimentos socialistas, mas em nenhum momento ela chama, por exemplo, a líder do Nas Ruas. A líder do Nas Ruas, que tinha uma página de Facebook em cada um dos estados e criou o slogan "Não é pelos 20 centavos", se chamava Carla Zambelli. Essa parte da rua que estava se mobilizando, sobretudo contra a corrupção, não foi chamada para negociar. E eles voltam poderosos em 2015 e num volume maior do que em 2013. A gente fica sempre lembrando de 2013. 2013, numa conta bem generosa que eu fiz também, dá 7.700.000 pessoas na rua. Isso também fiz essa conta, dá 5,6% do eleitorado. Então, quando chega na eleição, o presidente ganha, porque, né, essas pessoas não esse não nos representam, não representa essa parte da rua, tem outra que vai lá e vota nela, né. Então eu acho que esse pessoal que volta com muita força depois em 2015, porque não aceita esse processo de reeleição. E aí é a turma que vai fazer a campanha do impeachment. Você citou, Ângela, a tática Black Bloc, a gente já falou um pouco aqui sobre violência, queria voltar um pouco mais, nesse tema, porque realmente chamou muita atenção essa questão da violência, a partir de 13 de junho, acho que foi a primeira manifestação muito violenta, não que não houvesse havido confronto Uhum. nas anteriores, mas pelo menos, o que ganhou primeira capa de jornais e o noticiário, nacional, e os movimentos culpavam os governantes, inclusive. Sobre esses atos de vandalismo praticados por algumas pessoas, o integrante do movimento Passe Livre, Marcelo Tinsky, disse que tudo é reflexo da indignação da população e que não tem como controlar essas ações violentas. A gente não tem como controlar essa indignação. Óbvio que tem de tudo, tem todos os tipos de expressão lá, tem toda a população lá, mas a questão é clara, o único responsável por isso é o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin, que não estão revertendo o aumento da tarifa. O aumento da tarifa acabou sendo revertido, né, no dia 19, o Alckmin, o então governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad anunciaram a revogação do aumento, a passagem que tinha subido para 3,20 voltou para R$3, isso aconteceu, em outras cidades, e o que a polícia dizia é que a violência era uma resposta às depredações, aos black blocs. Qual foi o papel desse movimento naquele momento e por que eles perderam força ou a gente não falou, a gente deixou de falar dos black blocs? Bom, Black Bloc é uma tática, não é um movimento. E ela ficou globalmente visível nos protestos, por justiça global em Seattle no final dos anos 90. Foi aí a primeira vez que se viu esse tipo de, uso da violência política contra objetos que representam o capitalismo e contra objetos e edifícios que representam o Estado. Então a tática é uma tática de destruir para chamar atenção, é uma ação direta. Então, o objetivo, que é sempre alcançado, aliás, é de chamar a atenção, da mídia por meio da repressão das autoridades. Então é uma tática, destrói para chamar a polícia bate, a imprensa cobre e aquilo que é uma ação pequena reverbera. E é uma tática muito bem sucedida porque ela logra fazer isso mesmo. Então a partir de Seattle, ela começa a ser usada no mundo todo e aqui no Brasil ela já tinha sido usado antes, só que em pequena escala. O que acontece no dia 13, que eu acho que dá um efeito importante, são, bom, 3 coisas. Uma é que a polícia usa a tática que começa a ser também pós-Seattle desenvolvida para lidar com protestos desse tipo, que são chamados pelas forças repressivas de terrorismo. Então o que eles fazem é uma tentativa de isolar os espaços e não deixar chegar. É o que eles fizeram aqui na Paulista e fizeram depois em torno dos estádios, nos dias de jogo, né. Na Copa das Da Confederações. Copa das Confederações. Então é uma estratégia que também é necessariamente conflitiva, porque é não deixar passar. Não importa se a mobilização é ou não, tranquila, né. Então é uma tática policial que também chama ao confronto.
Isso foi usado aqui na Paulista. A outra coisa é que teve as redes sociais. O Facebook mostrou em tempo real e as pequenas mídias, como a mídia ninja, o que estava acontecendo, né. E aí é uma repressão que foi desproporcional, muito mais gente, ferida do que nas vezes, anteriores, né, subiu, assim, mais de 300% o número de feridos. Mas tem uma terceira coisa que eu acho que é importante chamar atenção. Polícia batendo em gente tem todo dia na sociedade brasileira. A questão é que quando um protesto desse tipo, por exemplo, moradores que estão indignados porque a polícia entrou numa casa ou matou alguém na periferia, isso não reverbera dessa maneira. Agora até ainda reverbera um pouco, mas naquela época não reverberava nada. Por que que reverberou? Porque atingiu, jovens estudantes de classe média e alta e atingiu jornalistas. E aí a imprensa fez uma virada de 180 graus. O editorial da Folha e do Estadão, num dia é: "Vamos liberar a Paulista", no outro dia é de legitimação do direito ao protesto. Então eu acho que a tática Black Bloc, eu falei no começo, acho que ela é bem-sucedida, né, mas ela acabou gerando um efeito, não intencional, né, porque ela chamou atenção sobre tudo, mas sobre si, mas ela acabou chamando para a rua quem não tinha nada a ver com as demandas desse movimento, né, que foi lá defender os seus. E por que, Ângela, que a tática, como você bem colocou, né, que acabou ganhando destaque nos movimentos de junho de 2013, por que ela sumiu? Ou por que a gente não falou mais dela? Então, porque alguns grupos bom, porque a gente não fala mais das coisas, eu acho que é um outro problema, porque aí vou jogar a peteca de volta para você. A imprensa elege alguns focos de cobertura, né. Então, às vezes, tem coisas acontecendo, como, por exemplo, eu estava falando desse conflito entre, povos indígenas e agronegócio. Isso correu um montão ao longo de 2000 no primeiro semestre de 2013, ninguém estava cobrindo. Agora, todo mundo está cobrindo, né. Então, assim, o que a gente focaliza também, eh, no debate público, tem muito a ver com o que a própria mídia traz para o debate público. Aí eu acho que tem uma questão desse tipo. Agora, a tática Black Bloc era usada preferencialmente por esses movimentos autonomistas. E eles são muito pequenos. Eles são poucos e pequenos. E vários deles perderam um pouco, inclusive, o rumo, né, depois de 2013. E eu acho, só completando o que a Angela falou, é que 2013, na verdade, gera um paradoxo, né, porque muito da própria percepção da cobertura, no fundo dizia que quem estava ganhando força, quem foi pro Roda Viva não foi a Carla Zambelli, foi o Exatamente. MPL. Mas pouco a pouco, a consequência não é completamente esperada, mas a consequência é que esse processo favoreceu o fortalecimento digamos, de borbulhas que já existiam no país de direita e que foram crescendo. Qual é o contraponto aí, Débora? Em 2015, nas primeiras manifestações, pró-impeachment, qual era digamos, a grande imagem das manifestações na Paulista? Eram os manifestantes abraçando os policiais militares. Era grande. Você entrava no Face, essa era a grande imagem. Nossos amigos. Então, nesse sentido, houve uma reversão tão grande, e a tática Black Bloc favoreceu isso. Isso é inegável, né? Eu sou um weberiano, né? O que importam são as consequências. Favoreceu fortemente, porque se fez um discurso: olha, esse pessoal é baderneiro, bagunceiro, coisas nesse sentido, que pegam mais o senso comum, que é importante para o eleitor, e se mostrou a ideia de que as mobilizações organizadas pelos patriotas, usar o termo da Ângela, não, são todas organizadinhas, a polícia Uhum. vem com a gente abraça. E isso foi muito forte no Brasil, eu diria até as manifestações no período da pandemia. Eu acho que tem uma hegemonia de 2014, 15 a 2020, da ideia de que a direita tomou as ruas, são manifestações ordeiras, pelo país, né, pela pátria, com todas digamos, com toda a roupagem verde e amarela, mas a partir da pandemia, quando começou a surgir, digamos, um sentimento mais contrário ao Bolsonaro, a primeira manifestação de rua
na pandemia, a manifestação organizada pela Gaviões da Fiel aqui na Paulista, em frente ao prédio da Gazeta. Tinha 12.000 pessoas, é muito menor do que aquelas, mas ali já se mostrou que a coisa era um pouco mais complicada. E a partir de então, eu diria que nesse sentido, como consequência, estamos vivendo um momento de reversão de 2013. A direita se dividiu muito, o governo Bolsonaro foi culpado em boa medida por isso, ao mesmo tempo ele ajudou a organizar, mas hoje ele é o culpado por essa divisão. A direita não quer ir às ruas, eles marcaram uma manifestação em vários lugares do Brasil agora para apoiar o Deltan Dallagnol, e foi um fiasco, um enorme fiasco. O Lula foi, depois de 500 dias na prisão, foi eleito para o seu 3º mandato e mostra que, só pegando um outro dado que a Ângela falou, nas eleições quem definem no Brasil são os pobres. E os pobres não estavam no Fora Collor, os pobres não estavam em 2013, os pobres não estavam no impeachment. O mais próximo que os pobres chegaram é o da manifestação da Direta Já, quando você vê a iconografia, que tem gente sem dente, etc. Ali tem mais pobres. Não saberia dizer qual a proporção, mas provavelmente maior do que nas outras manifestações. Era uma quebra de regime, era mais forte. Os pobres que são que decidem a eleição, e os pobres deram o 3º mandato ao Lula. Então, eu acho que hoje o Brasil, se pode dizer assim, qual a principal consequência olhando 10 anos depois de 2013? A gente sabe que o Brasil é mais complexo. Essa é a principal consequência. Muito mais complexo, com muito mais movimentos, grupos, com tipos diferentes de conflito. E eu estou falando um pouco mais do crescimento da direita, mas pensem, mesmo que esses grupos mais à esquerda tenham perdido em 2013, o discurso mais de linha, como alguns chamam, eu não gosto muito desse termo, mas vou usar, de linha mais identitária, esse discurso cresceu muito no Brasil. Muito. A manchete de hoje em todos os jornais é a prisão como se fosse um escravo de um negro no metrô de São Paulo. É terrível, a imagem é terrível. Remete à escravidão, remete à ditadura. É terrível, a imagem é assim. Portanto, se eles não ganharem em 2013, o que eu posso dizer é que, como a sociedade brasileira se tornou mais complexa, a questão racial, a questão da inclusividade ganhou um papel que não tinha nos primeiros governos Lula. Pensem nisso. Nos primeiros governos do PT, falando da presidência da República. A sociedade brasileira se tornou mais complexa e hoje, né, comemorando a efeméride aí do 2013, acho que a direita ela tem um lugar que não tinha no pós-redemocratização, esse é o peso que ela tem, mas ela é mais fraca hoje, porque ela se dividiu, perdeu a eleição, alguns de seus líderes vão ser presos nos próximos 2, 3 anos, provavelmente. Mas o país é muito mais dividido e o presidente Lula, por exemplo, não pode governar o Brasil como governava em 2003. Então, este retrato exige entender a complexidade das consequências de 2013, embora ressaltando, não vem tudo de 2013, mas no sentido mais macro-histórico, que o Brasil é um país mais complexo, governar o Brasil é muito mais difícil hoje do que Fernando Henrique e Lula governaram durante 4 mandatos seguidos, que a direita é muito mais forte, mas a coisa da política pública foi o que levou à vitória do Lula, ou seja, a pobreza, a desigualdade, fazer políticas para isso, traz maioria eleitoral no Brasil, e isso assustou o bolsonarismo, eles estão muito assustados com isso. E, nesse sentido, talvez também seja importante, aí vou passar a bola para a Ângela, uma provocação interessante, pensar que a própria direita também tem que se repensar. Né? Nós falamos muito da coisa da esquerda, nos fracassos, nos erros, etc., em 2013, mas como houve uma divisão, um movimento como o MBL, por exemplo, vai ter que se repensar. Se ele continuar com a mesma táticazinha de redes sociais, de xingar um, xingar outro, tal, não vai juntar 30 pessoas na Avenida Paulista. Então, acho que também tem um momento agora que a direita fala assim, nós conseguimos consolidar um eleitorado que acredita em valores, de valores mais à direita. Para não perdê-lo, nós vamos ter que fazer política diferente do que fizemos nos últimos 10 anos. Acho que essa é uma provocação que a Ângela, com certeza, saberá responder. Eu acho que vem se falando muito de nova direita, né? E esses movimentos todos, eles estão enraizados bem mais antigamente. Na verdade, no Brasil, falar de nova direita ou velha direita, o Brasil sempre teve direita. A questão é períodos em que ela está no armário e períodos em que ela está na vitrine. Mas sempre tem aí movimentos organizados na sociedade ou dispostos a apoiar.
Porque às vezes você não tem uma organização do mesmo tipo que a esquerda, mas você encontra outros formatos mais palatáveis para esse tipo de perfil social, que é think tanks, né, seminários. eh, mas tem uma atividade, eu mapeei as caravanas da liberdade, que foram organizadas nos campos das 50 campos das universidades durante os governos Lula. Eles começaram um processo de recrutamento de ativistas. Então tem um processo de formação de quadros, como se falava antigamente, né, e que, agora, quando chega no governo Dilma, esse negócio está meio agora não, né, mas esse negócio já está meio formado, eles têm capacidades de arregimentação e tudo. Agora, o problema de todo o movimento, entre aspas, "bem-sucedido", considerando que esse de 2015 foi bem-sucedido, Sim. mais do que de 2013, eles tiveram primeiro uma focalização, eles falaram: "O negócio é o impeachment", então tinha várias agendas e centralizaram numa, e depois eles fizeram o que todo movimento bem-sucedido faz, eles negociaram com gente dentro do sistema político. Né, porque esses 2 pedaços aqui, é ingênuo pensar que existe a rua. E o que acontece depois que um movimento é bem-sucedido na rua, como o Lula mostra? Ele era líder de movimento de rua, como o Boulos mostra, ele era líder de movimento de rua, a Carla Zambelli. As pessoas entram para o sistema político. Então eu acho que o que está acontecendo agora com esse grande campo aí patriota, é que vários dos seus líderes foram para dentro do governo. E está acontecendo um pouco o que aconteceu no primeiro governo Lula. Levou os companheiros para o governo, deixou um vácuo na rua. Agora eu acho que essa direita vai ter que se dar uma reinventada também. Quem são os novos líderes que vão surgir, daí desse universo, né. Porque vários deles foram, a Bia Kicis era desses A movimentos, Carla a Zambelli, é. Zambelli, então tem vários, assim, que eram os protagonistas da rua e que agora são os protagonistas institucionais. Então eu acho que esse é um lugar para acompanhar, ainda não dá para saber muito para onde isso vai. E aí eu acho que daí já devolvo a bola também, que a gente tem meio que 2 caminhos, a gente pode ver surgirem líderes de perfil mais liberal mesmo, que nem o MBL, etcétera, ou líderes mais reacionários na linha Bolsonaro, né. Tem jovem à disposição para as 2 coisas. A gente, enfim, está aqui falando já há algumas semanas sobre os 10 anos do que aconteceu, que se iniciou em junho de 2013. Eu queria saber de vocês se é possível, traçar um paralelo com o que ocorreu no dia 8 de janeiro deste ano, a invasão dos prédios, dos poderes em Brasília, um ataque ao sistema, um ataque às instituições. Quais são as convergências e divergências entre um fato e outro? Eu acho que tem muitos eventos no meio do caminho. Sempre bom dizer isso. Eu lembro foi um grande cientista político, que foi ministro do Supremo e depois se demitiu no meio do regime militar, Vitor Nunes Leal. Certa vez o chamaram para escrever num seminário para falar sobre o varguismo. E todo mundo falava de 30 a 45, Vargas ficou no poder. Ele falou assim: mas quem disse que Vargas sabia que ia ficar 15 anos no poder? Tem eventos no meio do caminho. Poderia ter acontecido, eh eh, talvez se Lula não fosse preso, a facada também teve algum efeito. Algumas coisas que poderiam ter acontecido que mudariam um pouco. A reação que o Bolsonaro teve à pandemia é, com certeza, uma das explicações da sua derrota. Assim, poderia acontecer, mas feito esse parênteses, Débora, o que eu acho que é importante dizer é que, de fato, o 8 de janeiro foi um balde de água fria num processo histórico de 10 anos. Um balde de água fria dizendo assim: "Olha, perdeu", como disse lá o ministro do Supremo, vocês perdeu o Playboy e vão ter que se repensar, porque se a gente olhar boa parte dos movimentos da direita, eles não sabem o que falar sobre o 8 de janeiro. É impressionante, eles falam uma coisa um dia, outra coisa não sabem, porque perceberam que aquilo foi um fiasco, que aliás não começou em 8 de janeiro, como também não começou lá em junho, foi montado ao longo de meses, e nos próximos meses, nesta série, nós vamos descobrir muita coisa ainda no Brasil, mas perceberam que foi um fiasco inclusive do ponto de vista, Débora, de opinião pública, e é diferente de 2013 e 2015, que é um crescente, agora é um decrescente. Então, 8 de janeiro, se não é uma consequência direta de 2013, ele é um banho de água fria nesse movimento que ganha corpo a partir de 2013 de forma crescente. Porque a partir de agora,
Claro, a Ângela falou, é possível que uma parte de um grupo vá para uma linha mais reacionária, né? Como dizia o Sérgio Buarque no Brasil, o problema não é a direita, é o atraso, né? São os reacionários. Mas ficar com a pecha de autoritário está mais difícil hoje. Ficou mais difícil. Esses grupos vão ter que se reorganizar. Alguns talvez sejam caçados. Há uma grande chance, né, Débora, da Carla Zambelli ser caçada. Acho que vai ser uma simbologia de todo esse processo que a Ângela tão bem descreveu no livro. Assim, vai ser uma simbologia impressionante isso. E vão ter que se reconstruir. Mas eu termino e passo agora também a bola para a Ângela. Não que o outro lado também não tenha que se reconstruir, dizendo de outro modo. Porque o Brasil, eu repito, a grande consequência para 2013, se fosse resumir, é que o país se tornou mais complexo. É isso. Então você tem que negociar e com grupos sociais muito distintos, com forças mais equilibradas, de certa maneira, na rua, na casa ou no parlamento, e que tem um Congresso. A gente não fala que o centrão é de direita, né? É sempre muito interessante dizer isso, né? Sempre tem lá o centrão, mas é o centrão. E tem um Congresso que acho que tem o cheiro de onde vai a política, o centrão, mais do que a centro-esquerda ou a direita organizada. Esses têm o cheiro da política e por isso que sobrevivem. Então, assim, a esquerda, ou a centro-esquerda, se eu for mais precisamente pensar no governo Lula, né, não vou nem falar da esquerda, autonomistas, anarquistas, porque isso eu acho que estão sumidos por aí, já perderam sua cena histórica em 2013, talvez demore mais uns 20 anos para ter um novo, digamos, holofote para eles, mas a centro-esquerda vai ter que se reconstruir, vai ter que conversar com o diferente, tem que conversar com os evangélicos, tem que conversar com o agronegócio, porque se não fizer isso, não é que não vá governar, né? Ninguém quer fazer mais impeachment para os próximos anos, não vai ter golpe, mas vai ser muito mais difícil. Eu acho que, quando me perguntaram no último dia antes da eleição, na rádio, da eleição 2022, a comparação entre Bolsonaro e Lula, eu disse: um é o desastre completo e o outro é o muito difícil. O muito difícil é no sentido, nós vamos ter que reconstruir a governança, que não vai ser mais no sentido daquele modelo que o FHC e o Lula fizeram por 16 anos. Ângela. Eu acho que a eleição do Bolsonaro é uma espécie de divisor de águas também na política brasileira, porque pela primeira vez desde 64 você tem alguém que é declaradamente de direita e que se vincula ao mundo militar, ocupando a presidência da República. Desde que o Bolsonaro, assumiu e ainda na campanha, tem uma parte desses movimentos que estavam já em 2013, que são esses muito reacionários, e aí não só reacionários em termos de apoio aos militares, mas também do ponto de vista da moralidade privada, que são contra o aborto, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, etc., que apoiam o presidente. Se a gente for ver ao longo de todo o mandato, tem em torno de 15%, 12% em todas as pesquisas de opinião, que concordam com absolutamente tudo que ele pensa e faz. Então, esses apoiadores hardcore são o perfil dos invasores do 8 de janeiro. É esse tipo de gente que vai para lá. E eles são realmente persuadidos de que estão salvando a nação. Eu acho que a gente teve, durante muito tempo, e segue tendo, uma, perspectiva de ridicularização desta parte da sociedade organizada. Ficam rezando para o pneu, né. Acho que o Brasil se salva por causa do Celular humor para ver também, se fala com os dos alienígenas. alienígenas e tal. Mas claro, acho que tem um riso de alívio até, porque não deu certo, né. Mas acho que, por outro lado, tem uma grande dificuldade que tem lá em 2013, que eu acho que tem agora outra vez, que é de entender o o que essas pessoas estão falando e quem é que elas representam socialmente. O que elas são de fato. E por que elas apoiam o que apoiam. Então, uma parte, diz respeito à opção pela ação violenta, mas aí no caso da tentativa de invasão, lembro que nesse dia 17 que a gente estava falando e depois adiante, teve tentativa de invasão do Palácio do Planalto, do Itamaraty, em junho de 2013. Uhum. A diferença é que as forças da ordem que tinham que responder, responderam e foram criticadas na ocasião por terem respondido, né. Mas, os manifestantes foram impedidos de entrar. Desta vez, a entrada foi facultada. Então,
Essa é uma diferença bem importante para entender o que aconteceu também, porque, eles não entraram pela força deles, eles foram, né, liberados a entrar. Mas só para concluir, eu acho que uma coisa importante de pensar é que várias dessas pessoas, elas estão muito persuadidas dos valores que elas defendem. E uma coisa que a gente tinha desde a redemocratização e que orienta a esquerda e vários desses governos de centro-esquerda e mesmo parte do Supremo, é a ideia de que a gente tem uma linha assim progressiva, civilizatória, de melhoria, de avanço, de esclarecimento das pessoas na sociedade brasileira. E que pela educação, pela difusão de informações, todo mundo ia concordar mais ou menos com tudo, ou pelo menos tolerar comportamentos diferentes. O que a gente está vendo é que uma parte da sociedade não vai abrir mão dos seus valores básicos, da família tradicional, da sua religião e etc., independente do seu grau de escolaridade, independente do avanço econômico, etc. São convicções. Então, eu acho que essa é uma outra dimensão da política para a qual a gente vai ter que prestar mais atenção. Muito obrigada pela conversa hoje. Bom, quem quiser saber mais sobre o tema, tem o novo livro da Ângela, que é 13, e tem o documentário. É uma série que se chama O Começo do Avesso, que são 6 episódios, e o outro é um longa, chamado Ecos de Junho, que daí faz a trajetória mesmo até a véspera da eleição Lula-Bolsonaro. Começo do Avesso, inclusive, está no Globoplay. Muito obrigada, então. Os dois, né? Os dois com o Paulo Marcon. Obrigada pela presença aqui. Um bom dia para vocês. Obrigada. Obrigado, Débora. Nós conversamos com a Ângela Alonso, que é professora de Sociologia da USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e com Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Você acompanhou o 10 anos das Jornadas de Junho. Todas as nossas conversas estão disponíveis nos tocadores de podcast e também no canal da CBN no YouTube. Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país.